Muito obrigado, professor João. Professora Mônica, eu hoje tinha reservado o dia para a professora Mônica fazer a moderação. Vamos nos trocando. Entretanto, aceito a missão com o maior prazer. Agradecer à professora Mônica por investir na CBS, em trazer-nos professores que vão, portanto, alimentar a nossa comunidade acadêmica com conhecimento que faz Moçambique crescer, faz o mundo crescer. Professor João Tude, não sei se já esteve em Moçambique, se é que ainda não esteve, seja bem-vindo a Moçambique através deste webinar. Para nós, esses eventos constituem uma oportunidade de uma aula que nós chamamos on demand, que é acessível a todos, acessível aos colegas que fazem parte da comunidade acadêmica da escola, aos nossos parceiros e a demais pessoas que estão distribuídas ao longo deste longo Moçambique. Queremos desejar boas-vindas e que este webinar sobre empreendedorismo e captação de recursos, que é um tema atual, tendo em conta que o Estado não consegue suprir as necessidades dos povos e, através do empreendedorismo, temos uma alternativa para poder dinamizar as economias nacional e internacionalmente. Não só temos exemplos de grandes figuras ilustres que hoje ah, fazem parte das pautas do mundo inteiro, pelo facto de terem optado pelo empreendedorismo como um caminho para resolver problemas da humanidade. Então, esperamos que este webinar também nos traga luz para nós que temos ideias empreendedoras, sabermos como é que nós podemos captar recursos para poder fertilizar essas ideias. Professor, sem mais de momento, a palavra é sua. Gostaríamos que, se possível, iniciasse a sua fala, a se apresentando, um pouco do seu percurso acadêmico e o espaço é seu. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor. Eu fico muito contente com as suas palavras. Infelizmente, ainda não estive em Moçambique. Meu irmão morou em Moçambique por 8 anos, é, é, tanto a maior parte do tempo na cidade de Tete, mas também morou em Maputo. É, mas é, tenho muita vontade de conhecer esse país tão lindo, né? Que meu irmão me fala que é muito parecido com a nossa cidade aqui no Brasil, é a cidade de Salvador. Eu moro em Salvador, no Brasil, e ele relata das semelhanças enormes, né, que há entre Salvador, na Bahia, e diversas cidades em Moçambique. É um prazer enorme estar com vocês. Agradeço mais uma vez as boas-vindas. Agradeço também mais uma vez a professora Mônica. Eu sou João Tude, sou o atual diretor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, a Escola de Administração da UFBA, né? Como nós chamamos nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia de UFBA. Foi a terceira escola de administração criada no Brasil. Hoje em dia, no Brasil, nós temos mais de 2.000 escolas de administração em todo o território, norte, sul, norte, nordeste. E entre essas mais de 2.000 escolas, nós somos conceituadas entre as 5 melhores escolas de administração do Brasil, né? Somos a melhor do norte, nordeste, centro-oeste. Eu fiz a minha graduação em administração, uma especialização em educação, um mestrado em administração também pela UFBA, um mestrado em ciência política pela Universidade Complutense de Madrid e fiz um meu doutorado em parceria com a Universidade Federal da Bahia e a Michigan State University, né, onde eu fiquei 1 ano e meio. Então, essa é a minha trajetória acadêmica e sempre pesquisando
a gestão, a administração enquanto vetor de desenvolvimento territorial. Então, esse tem sido o meu foco principal, né, de estudo já de bastante tempo, trabalhando na perspectiva de geração de trabalho e renda, o empreendedorismo enquanto estratégia de desenvolvimento, tanto mais especificamente do território, quanto de políticas públicas mais amplas no âmbito de um município e mesmo de um país, né? É, eu preparei uma pequena apresentação, se vocês me permitirem apresentar, né, que vai guiar um pouquinho. Já está permitido. Pronto, vou compartilhar aqui. Bem, vocês conseguem visualizar? Perfeitamente. Ótimo, Perfeitamente. perfeito, Conseguimos ver, perfeito. conseguimos ver slide. Perfeitamente. Muitíssimo obrigado, muito obrigado a todos e a todas. Então, a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo e captação de recursos. O nosso objetivo, então, desse nosso webinar, eu espero que dure por volta de 30 minutos, talvez um pouco mais, 35 minutos, porque aí sobra também alguns minutos para a gente conversar, né? A gente ouvir o que você, né? Ouvir o que vocês têm para perguntas, comentários, observações, críticas, né? Então, o objetivo principal da apresentação é fornecer um panorama abrangente, é transversal, a gente só tem 40 minutos, a gente poderia falar sobre 60 horas sobre isso, ou mais, né? Então, é realmente fazer um panorama abrangente, transversal, sobre as diversas fontes de financiamento disponíveis para empreendedores e startups, especialmente focando nos contextos de Moçambique, Brasil e Portugal. Então, a primeira reflexão que eu quero fazer aqui é bem verdade que o foco da nossa apresentação vai ser o financiamento, né? Vai ser a busca de possibilidades de alternativas de financiamento, sobretudo recursos econômicos, né? Financeiros. Mas uma reflexão que eu acho que é muito importante para a gente, antes de ter o enfoque principal é, na, na dimensão econômica, é a gente entender que a sustentabilidade ele é um fenômeno multidimensional. Então, a sustentabilidade, essa concepção de sustentabilidade enquanto fenômeno multidimensional, ele começa nas discussões ambientais, lá em 1972, na chamada Conferência de Estocolmo, né, que foi a primeira conferência da ONU para o meio ambiente, onde se formaram dois blocos. Um bloco que acreditava que o mundo precisava parar de crescer de forma imediata por conta dos efeitos que a sua atividade econômica estava ocasionando no meio ambiente, e um outro, especialmente liderado, né, pelos países em desenvolvimento, falavam que esse discurso de a interrupção do crescimento econômico era muito confortável para os países já desenvolvidos economicamente. E que os países pobres, é, é, a, a, o crescimento econômico também era algo importante. Então, daí que a ideia de sustentabilidade ela passa a ser atrelada não somente como sustentabilidade, a sustentabilidade vinculada à dimensão econômica, mas às outras dimensões, a dimensão social e a dimensão meio ambiental. De forma muito parecida, de muito próxima, nós podemos pensar a sustentabilidade de uma organização. A sustentabilidade seja de uma empresa, seja de uma organização pública, uma organização não governamental. A gente, para compreender a sustentabilidade como a capacidade de permanência de uma organização, é necessário muito mais do que recursos. É necessário recursos financeiros, mas é necessário uma equipa, né? Uma equipa de qualidade engajada, comprometida. É necessário se pensar, sim, nas relações sociais, nas relações ambientais. Então, não há como se pensar
a sustentabilidade de uma organização, pensando única e exclusivamente na sua dimensão econômica. Essa é a primeira observação, primeira reflexão que eu queria fazer antes da gente entrar no nosso tema mais específico. A segunda reflexão é mais especificamente sobre empreendedorismo, ou seja, se primeiro a gente reflete sobre a complexidade do que é ser sustentável, indo para além do financeiro, é importante a gente compreender empreendedorismo como um fenômeno altamente complexo. Por quê? Bem, eu não sei hoje em dia é, como isso tem sido trabalhado em Moçambique. Portugal eu já conheço um pouco melhor na realidade, mas no Brasil, o discurso do empreendedorismo ele virou como que uma fórmula mágica para a resolução de todos os problemas, né? Então, o empreendedorismo, diante de diversos problemas sociais que nós somos afligidos, ele se coloca como uma saída, como uma alternativa simples, fácil, lógica, óbvia, como a gente chama aqui, um canto de sereia, né? Que seduz e que é colocado de forma muito simplificada. E aí, algumas questões que eu acho que é importante a gente destacar no empreendedorismo é que o empreendedorismo, muitas vezes, ele é vendido como uma ação única e exclusivamente individual. Você, empreendedor, é responsável pelo seu sucesso. Quando, na verdade, o que se observa no mundo é que os locais mais empreendedores são locais que têm ecossistemas com atores públicos, a chamada tríplice hélice, né? Atores públicos, organizações de ensino, organizações de pesquisa, fundos públicos e empresas integradas trabalhando. Então, esse é primeiro, talvez um primeiro mito que a gente tem que a gente tem que superar, que é compreender o empreendedorismo enquanto um fenômeno complexo, que envolve atores estatais, empresariais e públicos não governamentais, e a partir de uma lente teórica, né, que eu chamaria de uma, para, né, lá Karl Polanyi, a economia plural, ou seja, ela não envolve somente mercado, mas envolve também uma redistribuição do Estado, e mesmo quando a gente está falando no âmbito internacional, né? A gente entender, obviamente, que onde nós estamos é fruto de uma história mais ampla, de um contexto mais amplo, que produziu, né, desigualdades muito perversas, seja do ponto de vista local quanto internacional. Né? Outra coisa que a gente tem que entender é que essa discussão sobre empreendedorismo ela vem ganhando muita força por conta da crise no mundo de trabalho, né, contemporânea. O que tem esse fenômeno que vem se chamando de uberização. Então, é o indivíduo que não tem um trabalho formal, que não tem uma aposentadoria, que não tem um sistema de seguridade, que quando adoece, ele não tem a quem recorrer, né? E esse indivíduo é chamado de empreendedor. E aí eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas simplificações, né, que são colocadas quando, na verdade, mais uma vez, eu repito, o fenômeno do empreendedorismo ele é muito mais complexo. A gente não pode reduzir o trabalho precário, um mundo de trabalho precário, de subtrabalho, a empreendedorismo. Né? Uma terceira observação é que a gente tem diferentes razões para empreender. A gente pega, por exemplo, uma cidade como Salvador, né, que é uma cidade. Salvador é a cidade mais negra fora da África. É uma cidade que enfrenta questões sociais, que enfrenta questões raciais muito graves, e que tem cerca de 60% da sua população, quase 70% da sua população na economia informal. Ou seja, são pequenos empreendedores, como nós falávamos, que são quase que vítimas desse mundo sem trabalho, esse mundo de crise do trabalho. Então,
Por um lado, a gente tem a razão de empreender, que é a necessidade. Eu empreendo porque, se não empreender, eu vou morrer de fome. E eu tenho um empreendedor que consegue ter um empreendedorismo de muito mais qualidade, né, que consegue sim trazer um empreendedorismo de base tecnológica com maior impacto, que é o chamado o empreendedorismo de oportunidade, né? E aí, obviamente, que isso são tipificações onde a gente tem graduações, né, entre uma razão e o outro. E, por fim, é importante a gente colocar também que a gente tem diferentes tipos de empreendimentos, de empreendedores. A gente tem os empreendedores tradicionais que querem abrir uma pastelaria, né? Tem empreendedores de impacto social e tem empreendedores de base tecnológica. Vejam, essas 4 ponderações que eu fiz, elas são fundamentais para o empreendedor, para ele pensar o seu processo de financiamento. Então, se ele é um empreendedor por necessidade que quer abrir um negócio tradicional, ele vai ter disponível determinadas opções de financiamento, né, de acesso à captação de recursos. Por outro lado, se eu tenho um empreendedor por oportunidade de base tecnológica, eu vou ter outro. Ou um empreendedor por necessidade de impacto social, eu vou ter outro. E isso a gente vai falar um pouquinho aqui. Então, primeiro é trazer, antes de entrar em uma discussão, vamos dizer, mais prática, mais instrumental, antes de falar para vocês as diferentes possibilidades que hoje em dia são acessadas pelos empreendedores, eu gostaria de fazer essas 2 observações, vamos dizer, de cunho mais substantivo. Tanto, primeiro, refletir sobre a complexidade do fenômeno do empreender, do empreendedorismo, e, por outro lado, da complexidade da sustentabilidade de uma organização. Porque não vai adiantar nada vocês captarem um monte de recurso se vocês não têm uma sustentabilidade tecnológica, se vocês não têm o conhecimento, se vocês não têm o know-how, se vocês não têm uma equipa comprometida. Então, para além da preocupação de captar recurso, eu preciso me preocupar com as outras dimensões da sustentabilidade da minha organização. E aí, pessoal, feitas essas 2 reflexões, a gente vem, então, mais propriamente para o tema desse webinar, que é a captação de recursos para empreendedores. E a gente, obviamente, entende o processo de captação de recurso, esse processo pelo qual empreendedores buscam financiamento externo, seja para se desenvolver, expandir, para operacionalizar seu negócio. E aí isso é importante tanto para startups como para negócios tradicionais, quanto para negócios de impacto, para startups de impacto social, para as mais diferentes organizações, o financiamento ele é peça-chave, sem sombra de dúvida, né? Então, a captação de recursos é vital para empreendedores devido à necessidade de investimento inicial, seja para expansão, inovação contínua, e aí a gente tem diversos tipos de investimento. Eu trouxe aqui para vocês o que eu vou falar um pouquinho de cada, uma gotinha de cada uma, né? Não vou me aprofundar, mas para vocês verem como as possibilidades são amplas, né? Então, você tem o investidor anjo, você tem o capital semente, que não necessariamente é um tipo de investidor, de financiador, mas é um tipo, sim, de financiamento, o venture capital, incubadoras e aceleradoras, financiamento coletivo, que tem sido muito comum aqui no Brasil, empréstimos bancários mais tradicionais, financiamentos públicos, né, que também a gente tem tido editais com frequência aqui no Brasil, né? Aceleradoras Family and Friends, né? Incubadores e aceleradores e incubadores, acabei repetindo aí, né? Family and Friends, que é a forma mais comum, né? Famílias e amigos, de financiamento de organizações, mesmo de startups, né? Eles muitas vezes você mobiliza um amigo que tem um recurso, ou você mobiliza um familiar, ou mesmo um recurso próprio. Organizações internacionais de cooperação não governamentais, que é muito utilizado no Brasil por empreendedores de impacto social, especialmente fundações e associações de caráter religioso na Europa
e fundações na América do Norte, e hoje em dia também um papel importante em alguns países asiáticos, sobretudo na China, e as organizações intergovernamentais de cooperação, tanto bilateral quanto multilateral. Então, falar um pouquinho, muito rapidamente, como eu falei, fazer transversal, né, por conta da quantidade de conteúdo, falar um pouquinho e trazer alguns exemplos para vocês, né? O investidor anjo, quando você está desenvolvendo a sua ideia, no início da sua ideia, no estágio mais inicial, uma forma de financiamento muito comum é você encontrar o chamado investidor anjo. Esse investidor anjo, eles são indivíduos influentes, muitas vezes com um grau de expertise em negócios elevados, que fornecem capital, mas não só capital, eles vão fornecer mentoria também para tanto startups, mas também para negócios tradicionais em estágio inicial, geralmente em troca de participação acionária, certo? Ou uma dívida conversível, mas geralmente em troca de participação acionária. A motivação desses o perfil de motivação do investidor anjo como eu falei, tem bastante experiência empreendedora ou executivo, buscando apoiar novos negócios. Eles esperam ganhar ainda mais experiência empreendedora, para além do retorno financeiro, né? E o processo de investimento ele envolve, sobretudo, a ideia, a avaliação da equipe, né, do produto, do serviço, do potencial de mercado e a estratégia de saída, né? Ou seja, como é que eu vou vender uma parte essa empresa, ou eu vou fazer o chamado o salto do sapo, né? O frog leap, para escalar o meu negócio. Então, você tem uma estratégia de saída é muito importante, né? Exemplo de investidor anjo, eu trouxe tanto de Moçambique, Brasil e Portugal. Eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer, nós, países de língua portuguesa, a gente tem que fortalecer ainda mais o nosso intercâmbio, né? É, nós temos, acho, uma base cultural comum, temos uma língua comum, é, e talvez ainda não exploremos todos os potenciais, né, que podemos. Então, no Brasil, eu sei que em Portugal já existe algo parecido, mas no Brasil, por exemplo, nós temos uma universidade federal que, sobretudo, ou seja, uma universidade pública federal de países de língua portuguesa, que a sua quase na totalidade dos alunos são alunos de países africanos, cuja língua é a língua portuguesa, né? Então, aqui eu acho que também em matéria de empreendedorismo, a gente e de busca de captação de recursos, a gente pode utilizar muito estruturas que já existem em outros países. Então, em Moçambique, por exemplo, na pesquisa que eu fiz, eu não conhecia, fiz isso é, ontem, né, buscando um pouco mais de informação, eu vi que existem redes locais de investidores anjos, como uma delas, a mais conhecida, a Mozambique Angel Investors Network, né? No Brasil, a gente tem a maior de todas, é chamado Anjos do Brasil, né? É um conjunto de milhares de anjos, né, que você pode entrar em contato, fazer o processo Mas isso é só uma dessas associações. Se você escreve, faz uma busca simples no Google, coloca Anjos no Brasil, você vai ver centenas, né, de diferentes organizações que trabalham com o perfil de anjo, né? E o Portugal com a Federação Nacional de Associações de Business Angels, né, que fomentam também o investimento anjo. Uma outra estratégia que tem sido muito comum aqui no Brasil, não sei se tão comum em Portugal e Moçambique e em outros países, é o financiamento coletivo, né? Então, o financiamento coletivo você tem a sua ideia, você tem o seu time e você vende isso por meio de plataformas, né? O que chama financiamento coletivo ou crowdfunding, que permite que tanto startups, mesmo negócios que não tenham base tecnológica, arrecadem fundos de um grande número de pessoas, certo? E aí você tem dois tipos principais de crowdfunding. Eu diria até três. Tem alguns crowdfunding que é o mais, é o mais peculiar no caso de financiamento para empreendedorismo, que a pessoa aposta na sua ideia,
Ela simplesmente é um negócio, é um empreendimento é, de impacto social. E aí vamos supor que é para beneficiar a floresta. E eu me convenço que o seu serviço, que a sua startup é uma startup de impacto e relevância. Pode ser que eu me identifique e eu faça uma contribuição por meio dessa identificação. Mas o mais comum é quando você oferece, né, o que a gente chama de equity-based, você oferece uma participação acionária para a pessoa que está, de fato, fazendo essa contribuição, certo? A gente tem aí alguns desafios e tanto benefícios, né? O benefício, eu diria que é a facilidade de você conseguir, desde que você tenha uma campanha de marketing eficaz, né? Como são plataformas que realmente têm um grande número de investidores e de investidores pequenos, você pode conseguir talvez um processo de financiamento mais simples do que por meio de um fundo de investimento ou de um anjo, né? Se você consegue fazer com que as pessoas acreditem no seu negócio e você tem uma plataforma confiável por trás, né? E uma coisa negativa, sem dúvida, são as geralmente taxas muito altas que são cobradas pelas plataformas. Então, eu trouxe aqui para Moçambique duas plataformas que já são plataformas internacionais, mas que estão disponíveis em Moçambique, né, que é a Kickstarter e a Indiegogo. A Indiegogo focada, sobretudo, em produtos e serviços tecnológicos, né? Mas eles são empresas internacionais. No Brasil, a gente tem duas brasileiras, né, que também eu acho que podem ser utilizadas também por empresas e empreendedores moçambicanos, né, que é a Catarse e a Kikante. A Catarse com foco em negócios sociais, e aí a gente tem algumas plataformas que são bem utilizadas também em Portugal, como a PPL e o CID-RS, né? O CIDRS. Então, são apenas alguns exemplos, certo? De financiamento coletivo. Capital Semente oferece um financiamento inicial usado para desenvolver uma ideia de negócio ou um produto novo antes de gerar qualquer receita. Pode vir de fontes muito variadas, incluindo investidores anjos, fundos de capital semente especializado. Então, você tem alguns fundos que são especializados em capital semente, né? Programas de aceleradoras, com foco de investimento direcionado, sobretudo, para o desenvolvimento do produto, desenvolvimento do serviço, certo? Alguns exemplos aí de organizações que trabalham com capital semente, ou seed fund, né, como a gente chama, a gente tem um fundo de inovação da Moz Innovation Lab em Moçambique, né, apoiando tanto startups em estágios iniciais, e a UX Information Technologies, também em Moçambique. No Brasil, a gente tem o Fundo Criatec, que é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, que é especializado em capital semente, mas tem diversas outras, né? O Portugal tem o Portugal Ventures, mas também tem diversas outras possibilidades, né? O Venture Capital, e aí você tem o Venture Capital, eu diria que mesmo ele, de certa forma, ele pode abarcar o capital semente, mas ele pode ser utilizado em diferentes estágios da sua empresa, da sua startup ou da sua empresa mais tradicional, mas o Venture Capital é, sobretudo, destinado para startups ou pequena empresa que tem um alto potencial de crescimento. Então, o Venture Capital, como o nome sugere, é um capital de alto risco. Então, eles geralmente investem em empresas que eles consigam ter um rendimento muitíssimo elevado, né? Tipicamente entra numa fase posterior ao capital semente, focando em startups que já demonstraram viabilidade comercial. Então, esse é o foco principal do Venture Capital, certo? Pode abarcar também, pode ter uma organização que trabalha com Venture Capital, mas que faça semente? Pode.
mas a gente tem fundos, muitos dos fundos que são especializados em algum momento do desenvolvimento da sua startup, certo? E condições de investimento em troca de capital. As firmas de venture capital exigem participação acionária significativa e um papel ativo na governança da empresa. Agora, venture capital, a gente já está falando de valores muito mais altos do que o financiamento seed, certo? Alguns exemplos aqui de venture capital em Moçambique, como firmas né, de gestão, como a investidor profissional, gestão de recursos. No Brasil, a Monachi, a Casque, e tem diversas outras também, que são, né, a gente está com muitos fundos de venture capital, inclusive a gente tem fundos brasileiros hoje em dia. Não sei se você sabe disso, Mônica, mas a gente está com alguns fundos brasileiros de venture capital em Portugal. Então, a gente investindo em empresas, muitas vezes em empreendedores que são empreendedores empreendedores estrangeiros, né? Como, por exemplo, a Atlantic Ventures é formado por brasileiros em Portugal, né? Em Portugal tem a Bide Venture Capital, né, um exemplo. E aí, gente, uma outra forma é recorrer aos empréstimos bancários em linha de crédito. Não, nenhuma novidade aí. A dificuldade é acessar esse crédito. Aqui no Brasil, a gente tem especialmente os bancos públicos que buscam financiar micro e pequenas empresas. Eles têm crédito subsidiado focado para o desenvolvimento de micro e pequena empresa. Aqui no Brasil, então, a gente tem especialmente a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco de Desenvolvimento, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, o Banco do Nordeste. São alguns dos bancos de desenvolvimento que financiam, que fornecem financiamento, e aí são diferentes tipos de crédito, né? Tanto crédito com capital de giro, como montantes maiores para expansão, como capital de risco, né, com a possibilidade de haver o início do pagamento muito, né, muito alargado e com juros muito baixos. Apesar de, no contexto brasileiro, o que a gente chama, né, a taxa anual, a taxa Selic, é uma taxa extremamente elevada. Né? Hoje em dia aí deve estar por volta dos 14% ao ano. Então, assim, é uma taxa altíssima. Então, os bancos oficiais conseguem fornecer um empréstimo, os bancos públicos a um empréstimo a um juros mais baixo. Outra, outra forma de financiamento, gente, que é uma coisa muito importante do empreendedor ficar muito alerta, são para os financiamentos públicos, que são fundos ou incentivos oferecidos por entidades governamentais para apoiar tanto startups como empresas de inovação, como pequenas empresas tradicionais. E esse tipo de apoio inclui subsídio, empréstimo em condição favorável, incentivo fiscal. Geralmente são acessados por meio de editais, né, que são lançados, e requer a apresentação tanto de projeto detalhado como uma série de documentos. Né? Em Portugal, eu tive recentemente uma reunião com uma dessas organizações que tem o foco de apoiar pequenas empresas, que é o IAPMEI, né? No Brasil, nós temos 3 organizações muito grandes, eu acho que uma delas vocês já devem ter ouvido falar, porque oferece não só recurso, mas oferece treinamento para todos os países de língua portuguesa, que é o SEBRAE. O SEBRAE é o universo. Eu sou membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE Bahia, né? Então, faço parte do conselho que elabora as políticas. A SEBRAE é uma das maiores organizações públicas do Brasil, é uma das marcas mais bem avaliadas no Brasil, e ele está presente não só no Brasil, mas em todos os países de língua portuguesa. Certo? O SEBRAE tem uma parceria muito forte com a IAPMEI,
né? Então, aí tem programas também do BNDES. E em Moçambique, o programa do Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas, o IPEM, que vocês devem conhecer aí muito melhor do que eu. Aceleradores e incubadoras, outra coisa que tem que ficar no radar de vocês. Me chama muita atenção o contexto de aceleradoras e incubadoras em Portugal. Isso, acho que a Mônica, obviamente, pode falar muito melhor do que eu, mas eu observo que nos últimos 10 anos, Portugal vem inserindo políticas de geração de trabalho e renda e de políticas de inovação, né? Mesmo no âmbito do município. Então, você chega em pequenos municípios que você tem políticas de ciência e inovação para escolas secundárias, né, para universidades, os institutos politécnicos me chamam muito. Né, eu estive recentemente com o Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Coimbra, o Instituto Politécnico de Lisboa, me chama a atenção, assim como é claro que certamente é passível, deve ser, a Mônica deve conhecer no detalhe, é passível de muitas críticas, mas eu acho muito interessante esse esforço que tem sendo feito, né? E acho que é assim, é, acho que é um programa, uma política que Portugal vem desenvolvendo que é muito interessante para ser avaliada, né? Acho que para se compreender da onde surge, como se desenha, a quem atende, quais os impactos. E aqui no Brasil nós também temos muitas aceleradoras e incubadoras, né? E praticamente todo semestre existe um edital para selecionar novas empresas, né? A incubadora são as organizações que trabalham mais no início, né? E a aceleradora depois que a empresa ganhou algum grau de sucesso. Então, a aceleradora é especialmente para tracionar. Então, aqui tem alguns exemplos de Moçambique, né? A Ideário, incubadora que apoia startups locais com foco em inovação e desenvolvimento sustentável. A Brasil tem a Ace Startups, que é muito grande, e a Cubo Itaú, né? Que é também uma incubadora fortíssima do Brasil. E em Portugal tem diversas, né? Tem a Startup Lisboa, tem a fábrica a fábrica de startups, tem a Unicorn Factory, tem diversas, né? Vinculadas às diferentes universidades. Tive também na visita, visitando a, a incubadora do ISCTE, lá em Portugal, né? O Pedro, que é o atual presidente. Family Friends, né, o principal canal de financiamento, proveniente de amigos e familiares, normalmente nas fases iniciais da startup, oferece condições mais flexíveis, mas com o desafio, né, sempre para tomar muito cuidado para não se misturar essas relações pessoais com negócios, o que pode levar a conflitos. Então, é muito importante formalizar esses acordos para evitar mal-entendidos, para evitar rompimento de relações familiares, para manter clareza nas relações profissionais. Mas Family Friends, se você pega diversas pesquisas, esse é a principal forma de financiamento de pequenas empresas e startups iniciais. Organizações internacionais de cooperação, então são as chamadas organizações não governamentais internacionais. Por exemplo, duas organizações muito importantes na área do empreendedorismo incluem tanto a Choca quanto a Oxfam, que têm atuação em Moçambique, em Brasil, em Portugal, mas existem centenas de organizações de cooperação não governamental que trabalham com apoio ao empreendedorismo, certo? Isso aí é muito importante também nas organizações que estão na busca de de captar seus recursos, né? Eu deixo aqui duas associações brasileiras que eu acho que tem muito conhecimento, não só no nível nacional, mas internacional, que valem a pena vocês acessarem, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR. Eles têm muito material. A gente tem e uma outra associação, que é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, que é a BONG, certo? A BONG. Só para vocês terem ideia da importância dessas organizações,
Para as associadas da BONG, que são as organizações não governamentais mais importantes do Brasil, até muito recente, 80% dos recursos eram advindas de organizações internacionais de cooperação não governamental. Então, são organizações que realmente têm muito recurso. Muito recurso. E se, por um lado, a gente está falando das organizações internacionais de cooperação não governamentais, por outro, nós temos as organizações intergovernamentais multibilaterais. As multilaterais, quando envolve mais de um país, e bilaterais, quando envolve dois países. Então, são, um exemplo de organização intergovernamental é tanto a União Europeia, né, multilateral, como o Banco Mundial, que também é mais difícil o acesso. O acesso se dá por meio mais por programas do Estado. Então, vamos dizer, um programa do Estado português para o incentivo ao empreendedorismo, ou, ou para universidades, mas também existem programas, tanto da União Europeia, do Sistema ONU, do Banco Mundial, que abarcam a possibilidade de acesso a recursos do pequeno empreendedor, tá certo? É mais difícil, mas é uma possibilidade. E aí, gente, para finalizar, né, a minha apresentação, só algumas dicas para vocês, né? Algumas recomendações finais. No processo de captação de recursos, é fundamental que vocês invistam em networking e construção de relacionamento, que vocês trabalhem o pitch de vocês, essa apresentação persuasiva, concisa, que vocês tenham toda a documentação e planejamento, seja um pitch deck ou um plano de negócios. Né? Um pitch deck, né, se falava muito em plano de negócio, hoje em dia se fala mais em pitch deck do que de plano de negócio. Eu acho que assim, cada situação é uma situação muito particular. Então, se seu negócio exigir mais estudo, talvez um plano de negócio mais detalhado, mais aprofundado. Se for um negócio com menos complexidade, ter um pitch deck robusto o suficiente já seria o suficiente para que vocês não gastassem tanto tempo na elaboração de um documento. Tá? Aí algumas dicas para vocês prepararem um pitch eficaz, né? Vocês terem uma estrutura, um pitch muito bem estruturado, ter clareza e concisão, você demonstrar a atração do seu negócio, ficar preparado para perguntas, entender o que mobiliza cada um dos investidores ou cada um dos financiadores que eu falei aqui agora há pouco. Então, quais são as expectativas deles? Né? O que que eles buscam? Se vocês estão falando, por exemplo, com Venture Capital, ou com anjos, ou com Seed Capital, para eles é fundamental que vocês mostrem a capacidade de tração do negócio. Né? Então, para cada ator que vocês vão, ou para uma organização, uma cooperação internacional não governamental, é muito importante vocês mostrarem o impacto do negócio de vocês. Então, não tem mistério, gente. Vocês sabendo esse mapa, sabendo o que é, né, sabendo que existe, vocês precisam, evidentemente, a partir daqui, se preparar, pesquisar, né, estar aberto, flexível, né, ter uma comunicação clara, e acho muito importante uma assessoria jurídica ou uma assessoria, né, nesse processo de captação e mobilização de recursos, quando possível, seja de uma incubadora, de uma aceleradora, de algum programa governamental, no caso do Brasil, como eu falei, está presente em todos os países, que é o Sebrae, né, o IAPMEI lá em Portugal. E, por fim, desafios. Duas observações finais, assim, é que, obviamente, não basta vocês captarem, vocês têm que fazer uma gestão eficiente dos recursos, isso é muito importante. Então, captar tem que estar atrelada com a preocupação de, bem, como é que eu vou usar esses recursos?
né? Como é que eu vou alocar estrategicamente esse capital? Como é que eu vou monitorar e controlar meus gastos? Como é que eu vou medir meu desempenho? Como é que eu vou preparar relatório para investidor? Isso é fundamental. E os desafios que vocês vão encontrar, né? Os desafios de concorrência intensa, muitas vezes o processo muito burocrático, dificuldade em estabelecer valoração nas startups ou empresas pequenas, né? É, o ciclo de investimento longo, ou seja, processos de captação podem ser longos e desafiadores, alteração no mercado, a gente vivenciou isso, né, em muito pouco tempo, mudanças na nossa sociedade que obviamente impactaram também na forma de organização econômica, ou seja, no mercado, né, seja a pandemia, Covid-19, mais recentemente as guerras, né, que o mundo vem enfrentando, e a gente está vendo os impactos que isso está tendo, tanto do ponto de vista social, humano, desenvolvimento, mas também econômico. Bem, é, são essas as minhas observações. Como eu falei, né, eu gostaria de finalizar como eu comecei, né? Lembrando mais uma vez que sustentabilidade de uma organização é algo muito mais complexo do que simplesmente buscar recursos. Envolve aí ter uma boa equipa, ter um know-how, ter conhecimento, estar bem posicionado. Então, o buscar recurso é uma peça desse quebra-cabeça complexo. E a complexidade que está por trás, muitas vezes, desses discursos simplistas que são vendidos em redes sociais, né, do empreender. Né? O empreendedorismo é um fenômeno muito mais complexo, o gerir uma empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas ideias que são vendidas em livros mágicos, em fórmulas mágicas, os 10 passos para o sucesso, como ficar rico da noite para o dia, como ganhar o seu 1 milhão. Essa não é a realidade da quase totalidade dos empreendedores. É óbvio que a gente quer que as nossas empresas cresçam, que nossas empresas gerem mais resultados econômicos, gerem maiores impactos sociais, mas não vamos acreditar em fórmulas mágicas, certo? A gente precisa, sim, de muito esforço, de muito conhecimento, mas também precisamos de políticas públicas, de ecossistemas que amparem efetivamente o processo de empreendedorismo, que é um processo, sobretudo, de geração de trabalho e renda. E entender o trabalho como um direito humano fundamental. O ser humano tem direito a exercer o trabalho. E acho que o empreendedorismo é uma das formas, uma das estratégias que possibilita o exercício do trabalho e a busca, né, de uma vida digna. Sem rótulos, sem mágicas, sem ode ao luxo e ao consumo exacerbado, né? Essa vida de rede social que a gente é tão exposto. Muitíssimo obrigado à atenção de todos, de todas, e coloco aí esses minutos finais aí que nós temos, esses 12 minutinhos finais, para conversas, para discussões, perguntas, se vocês, observações, se vocês tiverem alguma. Muito obrigado. Obrigado, professor. Ah, uma aula curta, mas bastante profunda, que até vi algumas novidades sobre o meu país, Moçambique, que eu não conhecia. Essas plataformas que se referiu para captação de recursos que apoiam, financiem as startups, não tinha conhecimento. Temos conhecimento do IPM, né, que está a fazer também um grande trabalho, à medida deles. E eu não vou me alongar, eu vou pedir para que os colegas que estão neste webinar possam, portanto, aproveitar esta oportunidade de Subeja para que dialoguem com o professor nesses 10, 15 minutos que nos restam. Ah, por favor, quem vai iniciar? Eu vou iniciar. Eu peço desculpas, Helder. Por favor, doutora.
Eu gostava, pronto, de saudar e parabenizar o professor João Tudo pela belíssima aula. Realmente gostei imenso de ouvi-lo. E é muito interessante porque em Portugal, pronto, o pouco que eu sei, porque pronto, não é a minha área exclusiva de investigação, é que o investimento público na capacitação para o empreendedorismo tem sido barrado por uma certa desorientação político-programática. Por exemplo, desde 2010 temos prevista a criação de uma banca ética que até hoje não saiu do papel, porque a banca ética seria o projeto que iria canalizar os fundos europeus e nacionais para aposta em projetos vocacionados para o desenvolvimento sustentável. Porque até hoje, como tem funcionado? Os fundos europeus destinados ao empreendedorismo em Portugal têm sido destinados à banca tradicional e a banca tradicional a fazer o direcionamento para o público final. Só que isso põe inúmeros entraves. Primeiro, não há uma linha exclusiva para projetos sustentáveis. Ou seja, entre eu criar, imaginamos uma empresa de turismo sustentável que promove a ecologia e o cuidado dos oceanos. Eu acabo sendo colocada numa mesma posição em termos de spread, taxa de esforço, etc., que uma pequena empresa que se propõe, sei lá, a explorar lítio no norte do país. Então, é um pouco complicado. E mesmo a banca tradicional, quando falamos, por exemplo, Santander participa nos rankings de sustentabilidade, como o Dow Jones Sustainability Index, etc. Mas o Santander continua a financiar a exploração do petróleo. Então, há uma inconsistência. Por um lado, aqueles que se dizem sustentáveis e amigos de soluções inovadoras sustentáveis continuam a apostar em segmentos de negócio tradicionais e poluentes e que não criam valor acrescentado. Por outro lado, há essa demanda crescente em termos de ter soluções destinadas para financiamento ético, e que o pouco que há, as pessoas são despreparadas, não conseguem acionar devido ao excesso de burocracia, e enfim, Portugal já tem mais de 800 milhões de euros cativos pela União Europeia, porque falhou com os prazos, entregas de documentação relativos à transferência do PPR para investimento na área do empreendedorismo e da inovação social. De resto, só para fechar, eu queria saudar também os meus alunos e os nossos alunos da CBS que estão presentes, também a Maria João Horta Parreira, que é foi minha aluna em Lisboa, e está a pesquisar o tema do empreendedorismo, mais no âmbito rural. Ela até está online, se ela puder, ela fala um pouco com o professor João. E de resto, pronto, tem aqui futuros leitores do trabalho de João Tude e espero desenvolver consigo uma investigação sobre empreendedorismo numa perspectiva comparada e podemos também envolver a Maria João. Bem-haja, professora, e até breve. Muitíssimo obrigado pelas suas palavras, Mônica. Eu acho que esse é um problema, e pelo que eu li aqui também no chat, né, o excesso de burocracia. O excesso de burocracia é uma das reclamações muito comum no Brasil, em Portugal, né, e pelo jeito também em Moçambique, né? E chegar esse recurso que é disponível por fundo, por exemplo, o Fundo Europeu, por meio de mecanismos para chegar ao pequeno empreendedor e empreendedor que traz soluções de impacto, isso é um desafio enorme, né? Aqui no Brasil a gente tem esses mecanismos, mas ainda são muito tímidos diante do potencial que nós poderíamos ter, né? Acho muito interessante, né, a sua avaliação, e me traz aí mais ânimo ainda para a gente pensar a possibilidade dessas pesquisas comparadas. Uau. Por favor, professora Maria, está com a mão levantada. Muito obrigada. Boa tarde a todos novamente. Desde já, muito obrigada, professora Mónica. É sempre um gosto poder participar e ouvir temas tão interessantes, muitas vezes muito alinhados à minha própria área de investigação. Professor João, muito obrigada. Gostei muito por duas razões, aliás, por várias razões, mas por duas essencialmente.
Portanto, fala de empreendedorismo. O meu foco de investigação é em inovação social nos territórios rurais, se bem que inovação social em articulação ao empreendedorismo dos jovens nos territórios rurais, com foco em Portugal continental, porque é uma tese de doutoramento e, portanto, tem que ser é um foco muito específico. Eu não vou perder muito tempo agora aqui a explicar, espero produzir, mas o empreendedorismo é uma dimensão que já está identificada dentro da caixa da inovação social, que também pode ser uma buzzword. A gente sabe, a inovação social pode ser considerada uma panaceia, tipo um Benuron. Eu tenho uma dor de cabeça e vou tomar o Benuron e em vez de ir à causa do problema, eu vou a tentar combater o sintoma. E, portanto, eu tenho uma visão muito crítica e espero, e nós cá em Portugal somos pioneiros em inovação social. Felizmente foi um dos primeiros programas muito focado no financiamento para a inovação social, nomeadamente, que é o chamado PT Inovação Social, e que agora se chama PT Inovação Social 2030. No fundo, portanto, quando falamos em inovação social, o empreendedorismo é uma das dimensões e o financiamento é outra das dimensões. E, portanto, por isso é que eu achei tão interessante no caso da sua partilha, porque se focou em duas, por isso é que eu estava a dizer duas, porque são as duas dimensões. Há outras da inovação social, nomeadamente a área da educação, o contexto das políticas públicas, que tem muito a ver aqui com a tese. Muito resumidamente, eu gostava de ouvir, vou-lhe pôr só uma questão, que foi uma questão similar à que eu coloquei no último encontro, só para enquadrar e para perceber melhor qual é o propósito da minha tese em termos de contributo. Eu espero contribuir com novos significados, mas pela visão dos jovens, porque existem muitas políticas públicas para os jovens, não só cá em Portugal, no Brasil, em Moçambique, na União Europeia, bem, em vários contextos, mas, nomeadamente, está identificado na Europa que, apesar de haverem políticas públicas especificamente para os jovens, e nós cá em Portugal temos também o Plano Nacional da Juventude, que se articula com outras, os jovens muitas das vezes nem conhecem essas políticas, nem sabem, nem estão bem identificadas exatamente às necessidades dos jovens. Ora, e na área da inovação social, especificamente nos territórios rurais, isto é ainda mais desafiante. Porquê? Porque também se sabe que quer a inovação, independentemente de ser mais social ou tecnológica, como também partilhou, quer o empreendedorismo, são temas que na literatura académica estão muito mais consolidados no contexto urbano do que propriamente no contexto rural, o que não quer dizer que não haja estudos. Existe muito trabalho feito. Agora, perceber bem os mecanismos em termos de medição, e é aí que a minha tese eu espero contribuir, é um pequeno contributo, mas o que eu espero é olhar de um modo mais integrado, pensando na tal sustentabilidade organizacional, neste caso, sustentabilidade de território, de uma justiça espacial, quando se fala em inovação social e na repartição dos recursos, nomeadamente do financiamento, porque é normal que onde haja mais pessoas, que existam, se calhar, maiores oportunidades de elas conseguirem obter financiamento. Ou não, depende se nós olharmos numa visão integrada, não só nas pessoas, mas no capital natural, que esses territórios, porque não são só as pessoas que vivem nos territórios, temos os recursos naturais, os recursos endógenos, por aí fora. E para terminar, portanto, e a benesse aqui da tese que se espera é construir um modelo que nos permita perceber novos significados de inovação social, da sua relevância para que os jovens, muito com foco nos jovens, possam realmente empreender além da criação de empresas. Mas é assim, eu neste momento estou a entrevistar vários jovens e estou a analisar ainda os resultados, porque é possível ser empreendedor.
Acho que perdemos, não sei se é meu lado, mas acho que Não, perdemos. acredito, Perdeu. Perdemos, acredito perdemos, que já. professora Maria João Sim, sim. caiu. Mas é Pode comentar? interessante, professor João, e pronto, eu tenho acompanhado e sou uma das culpadas pela tese da Maria João. Mas uma coisa interessante que é essa questão da desconstrução do conceito de empreendedorismo, ou seja, como que os atores apreendem-se do conselho, reformulam-no e explicitam-no, quer na arena pública, quer numa arena mais privada. É interessante ver a reapropriação das políticas públicas. É uma pena a professora Maria João não estar aqui, porque eu achei interessantíssima a pesquisa dela, e eu parabenizo tanto. Professora Maria João está aqui agora, está com a gente. Nos ouve, professora? É, é, eu quero parabenizar pela pesquisa, e Obrigada, ouço te muito bem. parabenizo. O professor João é que me estimulou muito aqui com a sua partilha. Eu achei muitíssimo interessante a sua pesquisa, e parabenizo tanto a ti como a Mônica, porque, veja, na minha apresentação, eu trago uma apresentação muito curta, eu faço uma apresentação tanto trazendo e buscando refletir sobre alguns aspectos de ordem mais substantivos, né, e trago um conhecimento mais ferramental, mais instrumental para o empreendedor que busca pensar a possibilidade de captar recursos. Mas essa temática da captação de recursos, ela é uma temática, sobretudo, que nós podemos ter reflexões, tanto de ordem prática, mas também de ordem teórica, extremamente relevante, extremamente robusta. Porque para onde vai esse recurso? Né? Como você estava mencionando, ele sobretudo é urbano, mas ele é sobretudo para pessoas, né, não vamos dizer já com mais idade, né? Esse financiamento ele chega sobretudo a pessoas aqui no Brasil, que isso é muito claro, as questões raciais que nós temos, né? Chega sobretudo a pessoas brancas. Então, assim, se examinar para onde vai o dinheiro, para onde, quem está financiando, o que está se financiando, nos possibilita, primeiro, compreender as desigualdades sociais existentes e nos é possível ver também qual é a ordem de prioridade que se estabelece. Então, quando se negligencia o jovem de regiões rurais está sim empreendendo e fazendo inovação social, isso é muito claro, né? A ordem das prioridades que são colocadas na sociedade. Não vou falar só no âmbito do Estado, mas na sociedade, no mercado, na sociedade civil não governamental, no Estado. Né? Então, muitíssimo interessante. Fiquei já muito curioso para ler seu trabalho e entender um pouquinho do que vem se desenvolvendo. Obrigada. Eu, entretanto, partilho convosco depois. Eu, E a será um professora prazer Mónica desde o início, foi um estímulo e é uma parceira do projeto e da tese, faz parte, é uma stakeholder. Ai, obrigada, Maria Obrigada. João. Doutor Helder, só um apontamento. Convidaríamos o professor Sérgio, que está na audiência, se ele pronto, quiser dar uma palavrinha ao nosso ilustre orador. O professor Sérgio Fernandes é também, pronto, um dos recentes colaboradores da CBS. Era mineiro, porque agora é português, está cá conosco há 6 anos. É ex-mineiro, mas pronto, é ex-militar da Polícia Militar de Minas Gerais, mas doutorou-se no ISCTE, na área também de gestão, e agora tem trabalhado conosco na área da gestão do projeto. Ele está online, se ele puder, pronto, dar uma palavrinha. E os nossos alunos têm de aproveitar esse espaço para desenvolver a comunicação oral e a capacidade interventiva. Exato, exato. Professor Sérgio. Ok, ok. Colegas que estão, sobretudo, a fazer o modo de mobilização de recursos, temos aqui uma oportunidade subeja de questionar quem já tem muita experiência na mobilização de recursos. Por favor, estudantes da professora Mônica.
Não me deixem ficar mal. Adelaide, Não me Adelaide, envergonhe, por favor. Não tem nada que se envergonhar. É sempre assim. Eles nunca falam quando a gente precisa. Adelaide, Portugal. Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, Boa noite. Apenas eu gostaria de saber se é preciso ter alguma vocação para poder ser um empreendedor. é uma excelente pergunta. É uma excelente pergunta, né? Se é necessário ter vocação. Veja, eu não vou dizer para você que eu não acredito em vocação. Eu acredito em vocação. Acho que tem pessoas que são mais vocacionadas, por exemplo, a um determinado esporte, ou vocacionada à música. Mas acredito que, sobretudo, mais do que a vocação, é a formação. O que nós percebemos é que comunidades, cidades, países mais empreendedores são aqueles que mais investem em educação. Então, que pensam a possibilidade. Não adianta nada você ter a vocação para ser um excelente pianista se você nunca teve acesso a um piano. Então, eu acredito sim que podemos ter nossas vocações, né, nossas potencialidades, mas mais importante, eu acredito, do que a vocação em si, é a possibilidade de desenvolvimento pessoal, de ter acesso a conhecimentos, a ferramentas, é, a, a, e a estruturas que lhe permitam, de fato, desenvolver as suas potencialidades. Essa é uma visão muito particular. De facto. Bom, colegas, Obrigada. obrigado, Eu que Custódia. agradeço, Custódia, a sua pergunta. Vamos, Sim, boa noite. por favor, sim. Bom, antes de mais, gostava de parabenizar o professor pela excelente apresentação. Confesso que das matérias que aqui apresentou, a maior parte delas constitui novidade para mim. E eu gostava de focar-me quanto a três potenciais financiadores, dos quais não conheço, portanto, são entidades novas, tais como Investidor Anjo, Capital Semente, incubadoras e aceleradoras. Não é? Ia-me focar nestas, procurar entender, professor, se estas entidades têm existe uma entidade que as regula, não é? Se sim, que entidade é essa que as regula? Porque podia-se dar o caso de serem entidades que firmam-se no mercado simplesmente para digamos, talvez extorquir ou então tirar proveito de indivíduos que pouco conhecem sobre o mercado financeiro. E a outra questão que eu ia colocar tem a ver com a outra fonte de financiamento, que é o mercado de capitais. Eu, durante a locução do professor, não prestei atenção, ou então não percebi se o mercado de capitais igualmente constitui uma fonte de financiamento ao empreendedorismo. Não é? Gostava de saber se da experiência, sobretudo aí do Brasil, se existem casos do gênero. E muito obrigado. Arsênio, muitíssimo obrigado pelas suas perguntas, muito interessantes, muito relevantes, ambas. A primeira, eu não tenho conhecimento mais específico sobre a realidade de Moçambique ou de Portugal, mas aqui no Brasil nós aprovamos muito recentemente uma lei que é uma lei que regula
a atuação do capital anjo, dos investimentos de risco. eh, então, porque tem especificidades, inclusive nas relações de trabalho. Porque aqui no Brasil nós temos relações de trabalho, vamos dizer, elas são reguladas já há bastante tempo e tem uma certa rigidez, né? Mas muitas vezes a startup, para iniciar o seu funcionamento, a pequena empresa, ela precisa estabelecer relações de trabalho mais flexíveis. Então, mesmo nessa relação com não só com os financiadores, mas também com os membros da equipa, é, essa lei, esse marco jurídico, ele vem para organizar e para dar, para trazer mais segurança para as pequenas empresas, para as startups, para as pessoas que trabalham nas startups. Eu não sei se temos esse marco regulatório, né, seja em Moçambique ou em Portugal. Do ponto de vista do mercado financeiro, para um pequeno conseguir entrar, isso leva muito tempo, né? Geralmente, para você conseguir ter a sua empresa cotada numa bolsa de valores, isso requer uma quantidade de recursos, seja financeiro, seja de conhecimento de ordem burocrática, muito maior. Esse é um grau de complexidade muito maior. Eu desconheço qualquer caso mesmo de algumas startups que são startups grandes aqui no Brasil, né, que são já muito relevantes, que já são unicórnios, mas que ainda têm o seu capital fechado, não tem capital aberto. Acho que esse processo de você se tornar grande o suficiente para você abrir o seu capital é algo que envolve aí um percurso muito longo e muito raro, né? É muito, muito incomum, pelo menos no meu conhecimento. Boa Muito noite. obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, Manuel. Mais uma vez, como já disse o colega Arsénio, parabéns. Eu que agradeço. Ah, eu tenho aqui umas questões, uma questão, na verdade. Quando falava de captação de recursos para startups, ah, falou de alguns desafios comuns, né, na captação de recursos. Ah, concorrência, ciclos de investimentos longos e algumas dificuldades para a captação desses recursos, neste caso, financiamentos. Então, com isto, quer dizer que é mais fácil iniciar uma startup com fundos próprios do que com capital alheio. Perfeito. É exatamente isso que acontece, Manuel. É, é verdade que tem algumas equipas que são altamente qualificadas, que já oferecem um produto ou um serviço altamente inovador. Veja, qual é o pensamento do investidor? Se eu sou um investidor, seja um venture capital, ou sou um anjo, ou seja, se eu tenho como finalidade ter retorno financeiro, eu quero sempre, ou seja, um banco oficial, o que eu quero sempre é reduzir risco. Então, muitas vezes, quem tem acesso ao crédito é justamente aquelas pessoas que já possuem crédito, né? Que conseguem de alguma forma, ou que já possuem um patrimônio, né? Que consegue deixar como um, como uma garantia para o financiador. Então, mesmo aqueles que têm um investimento em risco, como venture capital, o anjo, eles buscam minimizar. A lógica do investidor é sempre minimizar risco. Eu quero minimizar o máximo possível do meu risco. Isso leva a um cenário no qual a maior parte das pequenas empresas e mesmo as startups ou empresas tradicional,
elas são financiadas no que, né, fala, ou por capital próprio ou family and friends, né, os amigos e família. Então, isso se você pega qualquer pesquisa em qualquer contexto nacional, a forma principal de financiamento inicial de uma empresa é family and friends, mas uma coisa que eu acho muito interessante são essas plataformas de crowdfunding, né, de financiamento coletivo. Aqui no Brasil, a gente tem diversas, elas não são somente para empresas brasileiras, elas também são para empresas internacionais, e, obviamente, sendo um país de língua portuguesa, ainda tem uma facilidade do idioma, né? Mas se vocês fizerem uma busca, colocar plataforma de financiamento coletivo ou crowdfunding Brasil, vocês vão encontrar algumas dezenas dessas plataformas e muitas delas muito sérias. Então, essa é uma outra solução que eu acho uma alternativa. Agora, é claro, se você tem acesso dentro de uma universidade, a uma determinada, a um determinado, a um determinado ou, né, a um centro de pesquisa, ou a uma secretaria, a um ente público, a uma determinada incubadora de empresa, isso facilita muito o acesso a outros financiamentos, né? Ou seja, esse trabalho de busca para saber exatamente qual é o financiamento certo para a sua empresa é um trabalho que envolve muita energia. Você precisa empenhar energia, mas que não é impossível, longe de ser impossível. Além de ser professor, diretor da escola de administração, eu também tenho uma startup. É uma empresa que eu fundei em 2018. Então, minha paixão pela gestão, ela vem desde muito novo. É tanto que eu escolho estudar administração, seja no âmbito da graduação quanto da pós-graduação, né, até o doutorado. Mas ele vai para além, está na gestão da universidade, mas tem também aqui, eu vou deixar aqui o endereço da minha empresa. A gente inicia em 2018, é a OpenIDO, openido.com. A gente começa em 2018. Hoje a gente tem nas redes sociais mais de 500 mil de pessoas. A gente já vendeu para mais de 90 países em todo o mundo. E eu passei pelo papel de ser empreendedor também, que é um papel muito diferente de ser o acadêmico. Hoje em dia tem uma pessoa que é o CEO da empresa, que é um ex-aluno meu, um ex-orientando meu, mas nós conseguimos, né, a partir de muito trabalho, acesso a determinado financiamento, acesso a determinados benefícios, mas não é fácil, mas é possível. Todas essas ferramentas que eu coloquei para vocês são ferramentas para vocês explorarem, para vocês conhecerem, para vocês se envolverem com os diferentes ecossistemas e pensarem de forma internacional. Pensar em Moçambique, é óbvio, é um país com grande potencial, né? Mas vocês têm aí diferentes países, tanto ao redor, pensar a África é a região do planeta com maior potencial de crescimento no mundo, né? Mas vocês também estão aí interligados com o Brasil, com Portugal, com China, né? Vocês têm aí pensar internacional. O nosso site, por exemplo, a gente fez uma escolha, a gente só trabalha uma única língua, que é o inglês, né? E por conta disso a gente consegue internacionalizar e vender para mais de 90 países. É óbvio que isso é outra aula, é outra conversa. A gente já ultrapassou, peço desculpa aí aos professores, né, convidados, já passamos bastante do tempo combinado, mas eu estou absolutamente disponível, certo? Sim, acho que alguns professores devem voltar à aula. Vamos permitir mais uma intervenção do Teófilo, já está com a mão levantada. Por favor, Teófilo. Sim, muito obrigado, Dr. Helder. Quero me juntar também aos colegas que me antecederam e dizer que foi uma matéria extremamente útil para nós e
Quanto a isso, eu tenho uma questão apenas. Bom, quando falamos de empreendedorismo, bom, no meu entender, é uma questão de financiamento ou projetos de investimentos e para depois gerar lucro e as pessoas ganharem, tanto como uma cascata, tanto pelos doadores e tanto como para os implementadores, ou os financiadores, tanto como para implementadores. Então, eu quero fazer uma correlação com projetos sociais. Durante o meu trabalho que eu estava a fazer de pesquisa sobre projetos sociais, percebi que há financiadores também, nós todos sabemos, mas há uma elite, né? Há uma elite desde os anos 90, eles estão como se estivesse a privatizar, né? As dinâmicas dos financiamentos, a dinâmica de elaboração de projetos. Ou seja, com as mudanças atuais, eles não estão a atualizar para para aquelas pequenas organizações pudessem se apropriar e desenhar projetos de financiamento da melhor qualidade e para que os inputs, tanto como para os outcomes, sejam favoráveis aos beneficiários. E também há uma gestão danosa. E para aqueles que, felizmente, são financiados, há uma gestão danosa que compromete com os outcomes e o impacto. Então, eu gostaria de perceber com o Dr. João se o mesmo cenário que está a acontecer, segundo a pesquisa que eu fui ver, provavelmente do pesquisador, profissional brasileiro, parece que a Oreano, uma coisa assim parecida, já me esqueci o nome. De acordo com essas constatações que está a acontecer do lado de projetos sociais, será que terá durante as suas pesquisas ter vivenciado um cenário idêntico a este em que a questão do empreendedorismo, desde os financiadores e para aqueles que recebem os valores, implementam. Será que também existe esta elite que tem tendências de concentrar os conhecimentos só para eles, de modo a evitar concorrência? A conclusão é esta, de modo a evitar concorrência para que seja apenas um grupo específico, se calhar aliados a eles, se calhar em algum momento em que eles são acionistas, ou que seja apenas as suas organizações a ganharem ou até a receber esses financiamentos. Não sei se fui claro, doutor. Pois sim, claro, Teófilo, muitíssimo obrigado pela sua pergunta. Eu acho muito relevante, muito interessante para trazer algumas reflexões. Eu vou pegar o caso do Brasil. O Brasil é um país gigante, um país com mais de 200 milhões de habitantes, é uma das maiores economias do mundo, mas, ao mesmo tempo, é um país com PIB per capita baixo, é um país pobre, né, e com muita desigualdade. Então, é um país que, se você me perguntasse qual é a principal característica do Brasil, infelizmente, que é uma das características que marcam o nosso mundo, é a desigualdade, né? E essa desigualdade ela é marcante, né, em todos os processos também de acesso aos recursos. Você menciona aí empresas de impacto e de inovação social e de impacto social. E essas empresas de impacto social e de inovação social, eu não tenho dúvida nenhuma, né, seja empresas, organizações que trabalham com inovação social, elas têm um papel muito importante na nossa sociedade, sem sombra de dúvida. Mas eu quero pensar na importância
de toda e qualquer pequena empresa, mesmo aquelas que não têm uma finalidade única e exclusivamente social. Por quê? Porque no Brasil, esse país gigante, né, que a gente fala, e com esse PIB tão elevado, as micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por 72% dos empregos gerados, mas representam apenas 30% do PIB. Ou seja, 70% do PIB é gerado por empresas que geram apenas cerca de 28% dos empregos. Ou seja, quem gera trabalho, quem gera renda num país com as proporções como o Brasil é a pequena pastelaria, é o salão de beleza, são as pequenas clínicas veterinárias, é o pequeno produtor rural, né? É o pequeno. Então, mesmo um empreendimento que talvez não seja um empreendimento que seja óbvio na sua dimensão de inovação social, ele tem uma importância dentro de um contexto de geração de trabalho e renda. E mesmo nesse contexto mais amplo, para além das empresas e das organizações que trabalham com inovação social, é muito claro que o acesso a recursos, seja para micro e pequenas empresas, ela se dá especialmente por pessoas que têm acesso privilegiado. Ainda que existam canais mais amplos, que consigam ser políticas de mais amplo, quanto mais excluído o indivíduo for do ponto de vista social e econômico, mais difícil ele vai ter, mais dificuldade ele vai ter para formalizar o negócio dele. Então, no geral, ele vai ser um empreendedor informal. Mais dificuldade ele vai ter para acessar recursos, para acessar financiamentos. Então, para qualquer olhem como nós estamos aqui falando de uma área que a gestão ela vai coincidir entre a administração de empresas, a administração pública e a gestão social, a gestão do território, né? São áreas de convergência. E isso, para o policymaker, para o fazedor de política, é um desafio. Conseguir, por exemplo, lá em Portugal, conseguir financiar o público jovem, rural, que está fazendo inovação, né? Se isso é realidade num país como Portugal, que é menor e mais homogêneo do ponto de vista socioeconômico, né, que o Brasil, imagine em países que têm uma dificuldade, uma desigualdade, né, social ainda mais acentuada, né, que outros países. Então, é isso que, Teófilo, que você coloca, é uma observação muito importante, é uma realidade que aqueles que pensam as políticas para as micro e pequenas empresas precisam refletir e se deparar. Bom, muito obrigado. Costuma-se dizer que um país é o que é pelo debate público que tem. Eu defendo que uma escola é o que é pelo debate científico, né, que tem. Parece não estamos a ter a noção desse webinar, mas é uma grande transformação que nos proporciona ao longo do tempo das atividades que nós desenvolvemos. Aqui, ao título de exemplo, nós temos alguns projetos que gostaríamos, de facto, tivessem financiamento, desde a aula do professor Sérgio, que agora consolida o professor aqui, nos trouxe uma abordagem de como é que nós devemos elaborar projetos, buscar financiamentos, tendo em conta a sustentabilidade, tendo em conta o perfil do projeto que nós queremos implementar. Então, eu acho que é uma transformação. Por isso, quero dizer com essas palavras que o professor serviu os objetivos deste webinar. Este debate não vai parar, vai continuar. Nós temos o contato do professor. Vamos pedir para quem quer enriquecer mais, para já convido o professor para apreciar o CBS,
de modo que possa contribuir de outra forma, através de webinars, através de aulas, através de uma parceria. Nós somos uma escola de pós-graduação, já estou a aproveitar esse tempo, só damos cursos de mestrado e temos também um grande projeto que estamos a desenhar, um projeto social que visa a formar jovens. Nós não somos muito diferentes, como sabe, com o Brasil. Aqui há grandes diferenças, assimetrias, assim que se diz politicamente. Yeah. Temos um grupo pequeno, grande, como diz o nosso presidente, que é detentor de grande parte de orçamento, o maior que mais contribui para a PIB. Entretanto, temos maior número de startups, esses salões que se referem, essas agriculturas de pequenas escalas, que, portanto, são os que mais empregam mais pessoas. Então, queremos, através desse projeto, que vou me referir depois, num fórum próprio, ajudar essas pequenas e médias empresas, essas pessoas empreendedoras, para que possam ter mais skills para transcender do nível em que estão ao alto, para melhor contribuir para a nossa sociedade, porque já achamos que é natural a contribuição que fazem. Então, com esses conhecimentos que nós pretendemos transmitir sobre liderança, empreendedorismo, plano de negócio, acreditamos que podem contribuir a empregar mais gente, que esse é o nosso papel. Então, professor, muito obrigado e espero que tenha gostado de estar em Moçambique. Esperamos que venha um dia presencialmente para dar uma aula numa sala onde estamos e também transmitindo para os outros. Professora Mônica, nosso obrigado. Obrigada eu por ajudar a transformar os sonhos em realidade. Obrigado. Professor, eu vou te ensinar uma palavra em Xangana, né? Não sei se conhece alguma palavra na língua local moçambicana. Kanimambo. Kanimambo quer dizer gratidão profunda. Super obrigado. Então, quero terminar dizendo Kanimambo ao professor João Tudo por esta aula maravilhosa e a professora Mônica e a professora Maria João Horta. Também esperamos que um dia organize um webinar para nos descomplexar com o seu tema, a sua abordagem de empreendedorismo rural, tendo em conta as nuances da sustentabilidade. Então, estamos gratos aos colegas da escola. Muito obrigado. Só vou pedir para que possamos ligar as câmeras para fazer uma foto de família. Vai ficar como marco da chegada em Moçambique do professor João Tudo. Muito obrigado. Professor, se tiver alguma palavra, por favor, tenha... Bem, eu não sei se eu vou pronunciá-la certa. É Canimba? Canimambo, Canimambo. Canimambo, muitíssimo obrigado pelo acolhimento, muitíssimo obrigado aos diferentes alunos que compartilharam com a gente o momento, aos questionamentos. Agradecer mais uma vez a professora Mônica, dizer que foi um prazer estar com vocês e que está aceito o convite será um prazer estar em Moçambique para que possamos fazer esse encontro também presencial. Muito obrigado. Já tirei a foto. Até breve. Haja a todos. Até breve. Obrigada. Obrigada. Haja, bem, haja, professor. Obrigado. Obrigada.